Essa é uma dúvida muito comum que você provavelmente já se perguntou. Eu tenho 10 mil reais aqui, o que eu faço com esse dinheiro? Como é que eu invisto? Será que eu compro bolsa brasileira? Será que eu compro dólar? Será que eu invisto na renda fixa? O que eu faço com esse dinheiro? Bom, nesse vídeo eu vou tentar clarear algumas questões para te ajudar a pensar numa estratégia como essa. Eu sou o Vitor, especialista em investimentos e planejador financeiro certificado. Eu criei esse canal para te ajudar a tomar decisões financeiras mais inteligentes. A primeira coisa que eu vou te falar é: cada investidor possui um cenário de vida diferente, um perfil de risco diferente e experiências com investimentos diferentes. Isso com certeza vai influenciar na tomada de decisão de investimentos. Porém, o que eu quero trazer aqui é uma espécie de estratégia universal, vamos dizer assim. Uma estratégia que qualquer um conseguiria aplicar, porque eu vou trazer aqui algumas explicações que embasam essa tese. Portanto, já sabe, né? Já se inscreve e já deixa o like, porque esse vídeo vai te ajudar bastante a criar um formato mínimo de uma carteira de investimentos com 10 mil reais. Para começar, duas coisas muito importantes. Primeira delas, eu vou partir do pressuposto que a reserva de emergência dessa pessoa está formada. Segundo ponto, esse vídeo fala sobre a forma como eu investiria. Portanto, ele traz algumas opiniões através de alguns exemplos para te trazer informação, para te educar no seu processo de investimentos. O que eu faria logo de cara? Colocaria 100% do meu dinheiro em renda fixa. Por que 100%? Porque quando a gente está com a reserva formada, a gente começa a pensar em investimentos um pouco mais arriscados. Não necessariamente bolsa. Porém, nesse momento, como o montante é um montante inicial, eu prefiro que o investidor tenha uma noção de riscos, primeiro até na renda fixa, que tem riscos sim, para depois se aventurar um pouco mais na bolsa. A gente está partindo do pressuposto que essa pessoa acabou de formar a reserva de emergência e vai começar a fazer os investimentos. Então eu prefiro que a renda fixa seja 100% da alocação e que aos poucos ela vá entendendo a dinâmica e colocando o seu capital em bolsa ou em outras estratégias mais arriscadas. Segundo ponto, eu dividiria esses 10 mil reais em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é: quanto desses 10 mil eu preciso para resgatar em até um ano? O segundo bloco: quantos desses 10 mil eu preciso para resgatar entre 1 e 3 anos? E quantos desses 10 mil eu preciso para resgatar acima de 5 anos? Novamente, como a gente está falando de 10 mil reais de aplicação, eu não colocaria um prazo muito longo, porque querendo ou não é um recurso que está ali começando a ser formado após a reserva de emergência ter sido formada. Então eu tenho que ter atenção sim nesse montante financeiro. E aí, para te mostrar um pouco desse racional, eu vou compartilhar com você aqui uma estratégia que eu acredito ser bem interessante, que pode te ajudar aí a montar uma carteira de investimentos com esse recurso. O que eu faria aqui? Eu pegaria esses 10 mil reais, como eu comentei, e dividiria nesses 3 blocos. Para resgate em até um ano, eu acredito que a melhor opção seja colocar 100% dessa parcela que você diferenciou, que você colocou ali para isso, em renda fixa pós-fixada. Por quê? A renda fixa pós-fixada é uma estratégia que ela caminha de acordo com as oscilações do mercado. Então, se a taxa de juros cair, você vai ganhar um rendimento menor. Mas se a taxa de juros subir, você também vai ganhar mais rendimento. Você não trava uma rentabilidade e fica ali à mercê da taxa de juros subir ou cair para você ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro em todas as situações. Esse exemplo que eu trouxe foi o exemplo da taxa pré-fixada, que é aquela taxa que você trava um retorno aí quando você faz a contratação. E a inflação, para estratégias até um ano, olhando uma condição de mercado aí de certa forma ok, eu prefiro a estratégia pós-fixada porque ela vai conseguir andar, como eu comentei, junto com os juros. Eu gosto mais da inflação quando a gente alonga um pouco mais os prazos, porque a gente consegue ter retornos bem interessantes. Então aqui eu colocaria 0%. Para resgate entre 1 e 3 anos, eu já começaria a balançar um pouco mais essa alocação. Colocaria um exemplo em torno aí de 60% ou 70% em renda fixa pós, 30% em inflação, e 10% em uma estratégia pré-fixada. Então aqui eu já começo a definir uma estratégia um pouco mais alinhada para um objetivo de um prazo um pouco mais longo. Até 5 anos, novamente, eu posso aqui dividir entre várias estratégias, entre vários pesos diferentes. Lembrando, isso aqui é um exemplo educativo. Então como que eu faria? Eu poderia ter 15% aqui em estratégia pré-fixada, poderia ter aqui 50% em estratégia pós-fixada e os outros 35% poderia ter em inflação. Então, nessa lógica aqui, para até um ano, 5 mil reais estaria numa estratégia pós-fixada. E para uma estratégia entre 1 a 3 anos, você teria aqui 300 reais numa estratégia pré-fixada, 1.800 reais numa estratégia pós e 900 reais em uma estratégia de inflação. Para resgate até 5 anos, você agora teria uma estratégia aqui de 300 reais em pré-fixado também, uma estratégia de 1.000 reais em pós-fixada e uma estratégia de 700 reais em inflação. Percebe como fica muito mais dinâmico e o fato de você definir os objetivos com o dinheiro te ajuda muito mais a entender se você vai caminhar para um lado ou para outro?
Além disso, você precisa definir quais são as classes. Aqui eu coloquei que vai ser 100% em renda fixa. Por quê? Novamente, acredito que um valor curto tem que ter aqui mais foco em renda fixa. À medida que a gente vai aumentando o valor, eu vou gravar outros vídeos depois te mostrando isso, a gente pode diversificar em outras estratégias. Me conta nos comentários se esse racional de 100% em renda fixa fez algum sentido para você, ou se eu estou falando alguma coisa errada. Eu quero ouvir a sua opinião. Eu quero ouvir como que você monta a sua estratégia de investimentos, considerando esse exemplo aí de 10 mil. Tá? Eu quero que você me fale como que seria uma estratégia de 10 mil na sua visão. Esse tipo de exemplo é só uma parte do trabalho que eu faço de mentoria individual. Na minha mentoria, você tem acesso a uma estratégia de investimentos e um planejamento financeiro super organizado e personalizado de acordo com seus objetivos. Por quê? Eu não tenho vínculo com nenhum banco ou com nenhuma corretora na indicação de produtos. Isso faz com que eu escolha o que mais faz sentido para você e monte um planejamento que seja isento e imparcial de opiniões de bancos e corretoras. Se você tiver interesse, é só clicar no link abaixo, preencher o formulário que eu vou fazer uma primeira reunião gratuita para entender o seu cenário. E se você ficou se perguntando, pô, Vitor, mas você falou pré-fixada, pós-fixada, inflação, você não falou o nome do investimento? Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre 4 investimentos que você é obrigada a ter na sua carteira para ter uma boa diversificação. Eu sugiro que você assista porque ele vai te ajudar bastante a saber se você tem esses investimentos na carteira e se você não tiver, correr para acabar fazendo. Se o vídeo de hoje fez sentido para você, não deixa de se inscrever e de dar o like. A sua inscrição e o seu like é muito importante para eu entender que eu estou no caminho certo e para o YouTube entender que esse vídeo foi relevante e passar essa mensagem cada vez mais para mais pessoas.